Dinastia Transformers de volta a Studio Series. Agora estamos com Autobot Jazz, um Deluxe Class. E aqui está do lado da embalagem, o rosto dele. Aqui do outro lado, uma ilustração de corpo inteiro. E ele é bem diferente da versão de 2007. Vocês vão conhecer isso agora. A primeira coisa que eu quero destacar nessa figura é o tamanho dele, porque quando ele estava para ser lançado, aí surgiram aquelas fotos promocionais e os primeiros revisores internacionais começaram a mostrar essa figura, todo mundo falou, ele é muito pequeno. Até surgiu umas piadas falando que ele parecia um Scout, que era a antiga classe de tamanho, que era entre os menores e os Deluxe Class. Mas eu acho que ficou perfeito esse tamanho em relação a muitas outras figuras que já existem do universo dos filmes dos Transformers. Eu vou começar inclusive mostrando já o tamanho dele. Ele não chega a ter 12 centímetros, ele tem 11,5 de altura. E deixa eu colocar ele aqui ao lado da versão anterior dele, que é do Jazz de 2007. E aí você vai ver a bruta diferença na aparência dos dois, né? Em primeiro lugar, a questão de tamanho, que é o que eu comecei destacando, e a aparência deles em si. Esse aqui, ele tá muito perfeito, ele tá muito assim, mais semelhante ao que ele é no filme, né? Esse aqui, ele foi feito assim, meio que... Ele é bem quadradão. Bom, os brinquedos de 2007 do filme dos Transformers, eles todos eram meio caricatos, digamos assim. Eles faziam lembrar, mas não eram perfeitamente igual o que a gente via na tela, tal, exceto os maiores. Mas enfim, tá aí essa comparação, né? Que era uma das minhas grandes curiosidades, poder colocar os dois lado a lado para sentir a diferença. Então assim, é brutal a diferença de um para o outro. E como eu falei do tamanho, né, eu trouxe aqui um dos novos Legends, que tem o tamanho dos antigos Scout Class, então ele continua sendo maior. Então ficou uma diferença bem bacana aí dos dois. Depois eu faço mais comparações de tamanho. Agora vamos dar uma olhada nos detalhes dessa figura. E como de costume, vou dar um zoom aqui no rosto dele para vocês verem a escultura da cabeça. É muito bem feita, sempre muito caprichada. Essas figuras Studio Series, eles têm se preocupado bastante em fazer esculturas o mais próximo possível daquilo que a gente viu nas telas do cinema ou no DVD, onde quer que você assistiu, né? Enfim, então o peito dele aí com a frente do veículo, ok? E os outros detalhes que você pode perceber aí, uma escultura muito bem feita. Só o pé dele que, sei lá, ficou meio pequeno assim, digo, essa parte do pé em si, mas não é uma coisa que incomoda, ele fica em pé sem problema nenhum, certo? Inclusive as mãos dele são diferentes, uma delas você consegue encaixar a arma, na outra não. Vou dar um giro aqui para vocês verem de outros ângulos. Então ele tem uma pequena mochilinha, que é basicamente a capota do carro, ela fica inteira nas costas dele, cobrindo os buracos e tudo mais. E ele não tem grandes defeitos como buracos, partes ocas, eu quero dizer. E ele é muito bonito mesmo, é uma figura muito bonita. O prateado dele é bem pintado, certo? Tem partes que não são prateadas, como essas aqui, elas são aquele cinza não pintado. Mas pelo menos ele tem um verniz, tem um acabamento bacana. Então não chega a ser uma coisa que parece inacabada. Ele fica bem coeso, bem uniforme, para falar a verdade, né? Falando das articulações, ele vira a cabeça para os lados, normalmente. Ele consegue olhar para... Bom, assim é por causa da transformação. Ixi, agora eu não tiro nunca mais a cabeça dele. Você tem que segurar aqui para ele olhar para cima sem afundar a cabeça, mas ele olha para cima.
O braço dele tem articulação para frente e para fora é uma articulação separada, são duas articulações separadas. Ele tem ball joint aqui no cotovelo, então permite ele virar o braço desse jeito. Ele tem duas articulações, né? Uma para frente, para trás, e essa ball joint. E ele ainda consegue mexer a mão um pouquinho assim, mas é mais por causa da transformação, certo? Ele não tem cintura, a cintura dele não gira. Ele tem articulação de ball joint no alto da perna, que permite fazer esse movimento mais ou menos redondo. Rotação fica aqui em cima e tem o joelho que movimenta desse jeito assim. E o pé, não dá para mexer o pé. Mas são as articulações necessárias. Ele tem um movimento assim da perna, que é para você poder abrir um pouquinho as pernas dele e deixar numa posição mais legal. E também fica mais firme no chão. Ele traz a arma característica dele, que é essa arma que parece uma antena parabólica, ou seja lá o que for isso. Tem essa arma. A arma é bem bacana, deixa eu dar um zoom nela para vocês verem os detalhes, certo? Tem um negócio bastante alienígena. Parece aquele dinossauro que abre abre tipo as orelhas, sei lá, aquela glândula que ele tem, membrana. E é isso aí. Vou colocar a arma na mão dele pra vocês verem como é que fica. Só dá pra pôr nessa mão, como eu falei. Essa outra aqui não dá pra pôr. E aí ele tá pronto pra batalha, pra fazer as loucuras que ele faz, né? Só para mais uma comparação de tamanho, trouxe aqui o Leader Class Megatron de 2007 para vocês verem que fica bem parecido com a proporção de tamanho em relação ao que a gente vê no filme. Embora eu não goste muito de lembrar o que acontece nessa cena do filme, né? Mas tá aí. Bom, essa é a parte interna da embalagem do Jazz. Traz esse stand que é um cenário que reproduz aquela batalha na cidade no final do primeiro filme dos Transformers. Tem inclusive os jatos lá no céu, um deles talvez seja o Starscream, não sei, explosões e tudo mais. Então dá para colocar o Jazz aqui no meio, né? E antes que eu me esqueça, a arma dele tem uma outra forma de colocar. Eu falei que só dá pra pôr nessa mão, mas no sentido só essa mão dá pra encaixar assim no cabo, porque nessa outra dá pra fazer o seguinte: você recolhe ela assim pra trás, aí vai ficar um pino assim pra frente e é só encaixar aqui na parte de trás da arma. Deixa eu segurar direito aqui pra fazer esse encaixe. Aí encaixou. É como se virasse uma extensão do braço dele, um canhão de braço ou algo assim. Bora para a transformação então, uma transformação fácil. Primeira coisa é recolher os braços dele assim para trás, os braços não, as mãos. E aqui na lateral, ó, alinhar isso que vai ser o lado, né, do veículo, certo? Alinhou aqui, beleza. Aí a gente vai aqui para os pés dele, pega aqui atrás, recolhe o calcanhar e aí essa parte da frente desencaixa e faz desse jeito. Daí é só virar nessa posição a parte da roda, né, e colocar aqui tudo para cima desse jeito, né? Na verdade é nessa posição que vai ficar, ó, beleza? Então puxou aqui para baixo, dobrou tudo aqui assim, vai ficar desse jeito. Aí a gente pega aqui a capota dele, levanta aqui para trás, tira o aerofólio, a parte de trás do veículo, aí faz um clack assim para encaixar, vai ficar tudo assim. E aí nessa parte aqui, ó, deixa eu levantar o braço dele para você ver, tem esse encaixe que fica na lateral, tem dos dois lados, tem que desencaixar, ok? Essa parte aqui embaixo você vai ver que é o capô do carro. E aqui nessa dobradiça tem que fazer o seguinte: esticar tudo, depois trazer tudo aqui para trás e fazer desse jeito até encaixar aqui dentro, certo? Os mesmos pinos que... Não é o mesmo pino, mas tem esses encaixes que vão deixar tudo aqui para dentro. E aí é só você fazer um encaixe aqui e aqui no meio. Ops, escapou da mão. Tô com sabão na mão. E aí vai ficar tudo alinhado desse jeito. Mesma coisa aqui.
certo? Então a traseira do carro já fica pronta. Aí aqui a parte da frente é só fazer o seguinte, ó, girar ao contrário, já fica o capô na posição certa, pega aqui a frente do carro, vira, encaixa aqui para ficar o símbolo da Pontiac no lugar certo. A cabeça dele é só apertar para dentro para ficar escondidinha, e aqui também é só você apertar e olhar onde tem os encaixes e colocar tudo na posição adequada. Ele encaixa sem problema nenhum, não dá dor de cabeça. Encaixou aqui a lateral, aí dá aquela acertadinha aqui ou ali e pronto, está transformado no seu modo veículo. No modo veículo, cara, esse é um brinquedo fantástico. Ele é bonitinho, ele é bem pequeno, ele fica com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, de altura, então ele tem 3. Ele parece muito pequeno, mas cara, o acabamento dele é muito legal, é fantástico. As peças se encaixam bem, embora as frestas às vezes pareçam um pouco afastadas, mas fica tudo muito firme no lugar. E o prateado dele também é muito bonito, porque tem um acabamento que parece ter um granulado, sabe? Eu não sei o quanto você consegue perceber isso na imagem aí da câmera, mas ele brilha muito e todas as partes são pintadas por igual. O vidro dele é translúcido, então você consegue ver todos os mecanismos lá dentro. Isso não chega a incomodar tanto, né? E o farol aqui dianteiro, ele tem esse plástico meio azulado, dá um charme legal, né? E o símbolo da Pontiac aqui na frente do carro é igualzinho ao do veículo real, certo? Então tem vários detalhes aí que você vai vendo, ok? Aqui atrás também tem os faróis traseiros pintados, mas não tem placa de identificação. Dá pra colar uma aqui se você quiser também, né? Então, olha, muito legal mesmo, fantástica essa figura. Eu adorei como ele ficou assim no modo veículo. A arma dele dá para encaixar aqui no aerofólio, é só colocar ela dobrada assim, com a parte dourada para cima e o cabo para trás. Aí tem uma espécie de um encaixe que você coloca assim e ele vai para a batalha com esse chapéu. Pode fazer de conta que isso é uma turbina, alguma coisa nesse sentido, né? Então é uma boa opção para a peça não se perder. De colocar ele junto aqui da sua versão anterior. Agora você entendeu o que eu quis dizer, né? Olha como fica, olha a diferença de tamanho. Eles estão lado a lado aqui, né? Bem alinhados com a lente da câmera. Então ficou quase que a metade do tamanho, mas a aparência dele ficou muito mais fiel ao carro verdadeiro, né? Como eu digo, essa versão de 2007 ela é bastante caricata, mas olha, não é nem um pouco compatível. Só que também ele não fica tão pequeno assim, né? Não fica minúsculo. Bom, isso causa um pequeno problema. Mesmo que você goste de misturar coleções, eu faço muito isso, né? De misturar coleções e tal. Ele acaba não sendo compatível com nenhum outro veículo, porque ou ele é muito pequeno, por exemplo, isso aqui é um Deluxe, ele também é um Deluxe, né? E em relação ao Legends, uma escala menor, ele também fica muito grande. Eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei ele aqui em meio ao Jazz da linha Power of the Primes, que é um Deluxe Class bem recente. Então percebe aí que fica um carro muito pequenininho, mas do outro lado tem o Tailgate. Não é o Tailgate, é o Windcharger, é o irmão Tailgate, basicamente. E o Windcharger é desses Legends mais recentes, que são um pouquinho maiores, mas mesmo assim não chega a ser compatível. Então, o tamanho desse Jazz Studio Series é um pequeno problema para você misturar com outras coleções. Agora, colocando ele com o Ratchet e o Optimus da Studio Series, parece que fica numa escala que faz sentido.
Não fica assim perfeito, mas fica bem mais aproximado. E esse é o Jazz. Eu espero que você tenha curtido essa revisão e volte sempre aqui na Dinastia Transformers. Até mais!